Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula de licitação, tópico por tópico, e é dessa maneira que eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que vocês terão chances aí de realmente aprender com profundidade. Cara, você sempre tem que colocar na sua cabeça, cara, aprenda tal coisa, aprenda em definitivo, para não ficar perdendo ponto à toa. Concurso público tem muito disso, né? Então vamos embora. Agora a gente vai falar das compras, né? Situar para vocês, né? Nós estamos no título 2, que é das licitações. Esse título 2, só para você ter uma ideia, vai até o 89, até o 89. O artigo das compras, né, só para você ter uma ideia, vai até o 45, né? Ó, vai até o 45, então aqui vai até o 89, né? Chegando no 89, eu digo para vocês que vocês aprenderam aí significativamente sobre licitações, né? Separar esse boletim aqui que eu tenho que pagar ele, né? Eu coloco sempre aqui do lado da gravação, né? Os boletos, né? Beleza? Até o 45 aí, tá? 45 aí. Fechou? Então aí nós estamos aqui. Próximo, a gente vai estar trabalhando, né? Ó, estamos no capítulo 2, que é da fase preparatória, que é o maior capítulo que nós temos, né? Agora a gente vai falar tudo sobre as compras, né? Isso foi uma subseção das disposições setoriais. Na próxima aula, vamos falar tudo sobre obras e serviços de engenharia, depois serviços gerais, locação de imóveis e licitações internacionais. Esses dois itens é muito pequenininho, aulas aí de 10 minutos no máximo, né? Então é para situar o aluno. Então agora estamos falando aqui sobre o quê? Compras, né? Compras, com certeza, aí, compras aí é o principal ativo a ser comprado pela administração pública, né? Então vamos embora, né? Vamos aqui, o que diz a legislação? Compras, né? Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa do consumo anual e observar o seguinte. Então, olha aí, né? Ó, expectativa de consumo anual. Nós já vimos aqui na lei, cara, diversas oportunidades, que é o que? O princípio do planejamento, né? Princípio do planejamento, não é isso? A gente viu aqui diversas vezes o princípio do planejamento. É isso mesmo, o princípio do planejamento. Então ele fala aqui, ó, consumo anual. Ah, como é que pode cair na prova? Ah, o examinador manda lá uma questão de tipo assim, cara, né? O cara coloca uma questão tipo assim, ele coloca uma questão tipo assim, vai organizar o planejamento de compras para os próximos 3 anos. Está errado. Então é anual, tá? Anual, tá? Consumo anual. Beleza, né? E observar o que mais? Vem comigo. Primeiro, condições de aquisições e pagamento semelhante ao setor privado, né? Então, o setor público, né, tem que se aproximar no setor de compras ao setor privado. Não tem por que pagar mais nem pagar menos, né? Então tem que se aproximar ao setor privado, tá? Em relação ao preço e em relação ao pagamento, né? Então o que acontece, né? Bom tempo atrás aí, o que a administração pública comprava, né? Isso pode acontecer ainda, era maior do que o setor privado. Mas, professor, qual que era a justificativa do setor público naquela época? Eu vou colocar uma reta época remota, não vou nem considerar os dias de hoje, porque eu não quero ter problema para mim. Então, eu quero dizer para vocês, ele falava o seguinte, cara, por que era caro? Porque demorava a pagar. Ó, condições de aquisição e pagamento semelhantes ao do setor privado, ó. De aquisição e pagamentos semelhantes ao setor privado. Então, o setor público não pode ter privilégio em relação a isso, né? 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente, né? Sistema de registro de preços. E aí, professor? A gente tem um tópico específico para falar sobre esse cara. Mas agora, na altura do campeonato, eu tenho que explicar para vocês, tenho que dar uma pequena deixa para vocês entenderem. É uma licitação que se faz apenas de preço, tá? Apenas de preço, tá? Por exemplo, chega lá, vamos realizar, lá no mês de dezembro, por exemplo, foi feita uma realização de tudo aquilo que a administração pública precisa comprar para o próximo exercício. Aí ele faz uma licitação de preços, né? Aí o que acontece? É uma ata de registro de preço. Aí vai lá diversos fornecedores, item 1, item 2, item 3, item 4, e aí você forma-se o quê? A ata de registro de preço.
Depois da ata de registro de preço já está licitada, o que acontece? Isso você sempre deve fazer, sempre no órgão central. Você pega a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Administração do município, do estado, né, por exemplo, realiza essa licitação para todas as secretarias. E aí o seguinte, vamos colocar um item de consumo muito utilizado, papel, né? Papel A4, né, formato A4, que é o papel padronizado que tem na administração pública, né? Então lá licitou milhares, né? Milhares aí de resmas, né? Aí vai um órgão lá, Secretaria de Educação, tantas emas, vai lá, solicita a adesão a essa ata e pronto. Né? Então isso aqui o que acontece? Então uma coisa importante, né? Então, ó, as compras, né? As compras, isso aqui cai, cara, né? Ó, processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente, né? Então, olha aí, ó, processamento por meio de sistema de registro de preços, né? Professor, por que o legislador ele trouxe isso? Cara, quando você faz um registro de preços, né, automaticamente, cara, você tem algum tipo de planejamento. Aqui já está forçando o quê? O órgão público a se organizar, a ter alto índice de quê? De governança corporativa, tá? Quando pertinente, né? Olha, quando pertinente. Então, se é pertinente, tem que adotar o sistema de registro de preços, né? Outra coisa, o sistema de registro de preços economiza a realização de várias licitações, tá? Várias licitações. Eu sou super fã da ata de registro de preços, né? 3. Determinação de unidades em quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que é possível mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo, né? Então tá aí pra galera, ele fala aí que as compras têm que ser o quê? Na quantidade razoável, na quantidade aí, na estimativa adequada, né? Adequada, né? Admitindo o fornecimento contínuo do serviço da compra, né? Beleza, né? Vamos lá. Condições de guarda e armazenamento, tá? Que não permitam a deteriorização do material, tá? Então ele estava querendo aqui, né? Olha aí, ó. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deteriorização do material. Tá? Inclusive, né, eu já vi muito colega aí se ferrar, principalmente na questão de medicamentos, né, que compra os medicamentos, é uma compra, né? E aí perde lá, vence no prazo de validade. Cara, se venceu o prazo de validade do medicamento, porque a compra foi errada, ela não foi adequada. Eu já vi também, tá, colega responder processo administrativo disciplinar, por quê? Porque recebeu o produto e não guardou, não teve zelo no armazenamento. Claro, ali o que desperdício de recurso público e claro que o cara vai responder por isso, né? Então tem que ter as condições. E finalmente, né, aos princípios, né? Professor, e esse item 4 aqui, e esse item 5? Cara, esse item 5 é muito importante, tá? São 3 princípios. Preste atenção. Você quer ficar competitivo, você quer passar, então anotem isso. O assunto hoje é o que dessa aula é compras, tá? Compras, beleza. Nós já vimos aí que a compra tem que ser atender a expectativa de consumo anual. A gente já viu 4 itens importantes em relação à compra. Agora a compra tem princípios específicos a serem aplicados na compra, tá? Cara, isso cai, cara. O examinador vai colocar assim na prova. Quais são os princípios vinculados à compra? 3. Padronização, parcelamento e responsabilidade fiscal. De novo, padronização, parcelamento e responsabilidade fiscal. Parcelamento. O que significa o princípio do parcelamento nas compras, né? Considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. É claro, né? A compatibilidade de especificações técnicas ou de desempenho, né? Essa é a padronização, né? E a gente sabe, né, que a administração pública tende-se a padronizar, né? Eu, particularmente, entendo que essa padronização traz um ganho importante para a administração pública, que facilita, desburocratiza, né? Já define um perfil de padrão, né, de consumo, né? Segundo, parcelamento, tá? Esse parcelamento, você tem que saber que é o princípio, e a gente tem 2 parágrafos aqui que a gente vai tratar especificamente sobre o parcelamento. Então vem comigo, né? Parcelamento. Quando for tecnicamente viável
e economicamente vantajoso. Tá? Então nós temos aí, ó, quando que a gente vai utilizar o parcelamento? Quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Né? Então quando você utiliza duas coisas, quando é possível e quando é vantajoso. Né? Responsabilidade fiscal. Tá? Olha aí, as compras têm que atender também o princípio da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Tá? Ou seja, né, o que ele está querendo quando ele incluiu o item 3 aqui? Ele quer que você gaste de acordo com o orçamento. Lembrando que o orçamento já faz parte de um planejamento, né, planejamento estatal. Então, o orçamento é sim, é um tipo de planejamento, tá? É a realização de um plano. Então ele quer o quê? Que você não fuja disso. Beleza? Beleza, né? Beleza. Então esse aqui é o artigo 40 das compras, né? E o que trata aqui o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro ele fala do termo de referência, né? Então ele fala o seguinte, olha, todas as compras, olha só, o termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23, do caput do artigo 6º dessa lei, além das seguintes informações, né? Então, gente, prestem atenção. Todas as compras deverão ser editados no termo de referência. Professor, o que é esse termo de referência? Termo de referência é aquela aula de 1h e 45 minutos que eu ministrei para vocês. Uma aula importantíssima, uma aula que a gente utiliza os conceitos dela praticamente em todas as aulas, onde a gente trata o quê? Dos conceitos aplicados. E lá tem o artigo 23, a gente fala do termo de referência. Esse termo de referência tem diversos itens, né? Tá, vamos lá, ó. O termo de referência é documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos, né? Aí vem lá, letra A, definição do objeto, letra B, fundamentação da contratação, letra C, descrição da solução como um todo, letra D, requisitos da contratação, letra E, modelo de execução do objeto, letra F, modo de gestão do contrato, letra G, critérios de medição e de pagamento, letra H, forma e critérios de seleção do fornecedor e letra I, estimativas do valor de contratação acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte com os parâmetros utilizados. E vai embora. E letra J, né? Adequação orçamentária. Então, todos esses itens é o termo de referência. Tá? Então, ele quer o quê? Ele quer documentar o máximo possível. Você tem que entender o seguinte, cara, que a licitação, há uma responsabilidade muito grande da licitação, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande da licitação, né? Tá? Uma responsabilidade muito grande da licitação. Então, ele envolve recursos. Então, quanto mais documentar, é melhor. Então, você tem que fazer o termo de referência e o detalhe. Quem que faz o termo de referência é a unidade. É a unidade contratante. Então, a unidade contratante coloca a sua demanda no termo de referência e esse termo de referência vai para o setor de licitação. O cara que vai lá providenciar a licitação, é muito importante o detalhamento. Por quê? Porque ele consegue fazer uma aquisição muito mais precisa. Além do termo de referência, que já é um documento maior, nas compras deveremos atender mais 3 requisitos. Primeiro, especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento e compatibilidade, durabilidade e segurança. Professor, catálogo eletrônico de padronização, nós já estudamos isso, tá? Então, nós temos aí um catálogo eletrônico federal, tá certo? Que pode ser utilizado como base, onde ele traz o quê? Todas as especificações dos itens a serem comprados, né? Então, isso ajuda bastante, né? 2. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso, né? Então, nós temos aí o recebimento provisório e o recebimento definitivo, quando for o caso. Professor, não entendi esse tal do recebimento provisório e o definitivo. É muito simples, às vezes, né? O que acontece?
chega lá a carreta, entrega lá um produto muito técnico, por exemplo, e lá tem a nota fiscal, 10 caixas, beleza, né? Aí recebe as 10 caixas, pronto, é o provisório. E o definitivo? O definitivo vai ser, por exemplo, com alguém do almoxarifado, né? Alguém da área técnica que conhece aqueles produtos, porque aquelas 10 caixas tem lá 10, tem não sei quantos itens, a pessoa não tem o conhecimento técnico se tal item representa especificamente aquele item que consta na nota fiscal. E mais um representante do fornecedor. Aí depois recebe provisoriamente, aí depois agenda-se uma outra data, né? Pode ser até no mesmo dia, com representantes, entendeu? Das duas partes, e aí faz o que? O recebimento definitivo, se for o caso, né? Não são todos os itens que precisam fazer isso, é só coisas bastante técnicas, né? E, finalmente, o último requisito do que tem que constar o termo de referência nas aquisições de compras é o seguinte: especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, né? Então, isso aí é o item, né? Vamos embora. E agora, professor? Agora a gente vai trabalhar sobre o item de parcelamento, padronização, né? Professor, padronização, princípio do parcelamento, tá? Nós vimos que as compras, elas estão sujeitas, tá? Elas estão sujeitas a 3 princípios específicos, né? Esse princípio, tá? Esse princípio aqui que é do parcelamento, o princípio da padronização e o princípio da responsabilidade fiscal. Cara, isso deve constar no seu caderno. Só se você assistir aula, você não consegue fixar o conteúdo. Você tem que escrever. Você tem que encontrar formas de cada vez mais você fixar o conteúdo. Quais são os 3 princípios específicos da compra? Padronização, parcelamento e responsabilidade fiscal. Sobre o parcelamento especificamente, nós trouxemos aqui 2 parágrafos, que é esse parágrafo, né, o parágrafo 3º, e o parágrafo 4º, que é muito importante também, que ele fala de quê? Que ele fala do quê? Ele fala aqui, ó, quando não vai ser aplicado o princípio do parcelamento. Então vamos lá, princípio do parcelamento. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser considerados, tá? Parcelamento da compra, né? A viabilidade da divisão do objeto em lotes. Opa, então como é que vai ocorrer o parcelamento? Em lotes, né? Em lotes, né? Vai ocorrer em lotes, né? Parcelamento em lotes, né? Então você faz lá uma ata de registro de preço, por exemplo, você vai comprar lá 10.000 resmas de papel. E aí você faz o quê? O parcelamento em lotes. Pronto, tá? Tá lá em lotes, né? O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, tá? Com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade, né? O que acontece, gente? Normalmente o mercado local ele é limitado, né? Normalmente aí, o mercado local ele é limitado, né? Como a limitação aqui do mercado local, o que acontece, né? Às vezes você não consegue potencializar. Então ele está falando assim, olha, sempre que possível você está autorizado a parcelar para você aproveitar as oportunidades do mercado local, para você fomentar, inclusive, é uma questão de desenvolvimento, né? Tá certo? E economicidade também. O cara está ali, é mais fácil entregar, só que ele não consegue entregar na quantidade que você quer. Então você divide em lotes, né? E o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração do mercado. Outro princípio do parcelamento, ó. O dever de buscar ampliação da competição, tá? E evitar a concentração do mercado. Então, por isso é o princípio do parcelamento, né? Beleza, né? Ok, entendi, professor. Então, isso aí são o quê? Quando vamos utilizar o parcelamento. E agora, professor? Agora, nós vamos colocar as exceções. Quando não serão aplicadas, tá? Quando não serão aplicado o princípio do parcelamento. Primeiro, ó, quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem da contratação recomendar a compra do item no mesmo fornecedor. Olha, então quando tem uma orientação, né, tem uma recomendação de você comprar, né, só um tipo de papel, por exemplo, tá? E isso vai gerar uma redução de custos, tá? Você vai reduzir a gestão de contratos, você vai lhe proporcionar uma economia de escala. Então, neste caso, né,
você não faz o parcelamento em lotes. 2. O objeto a ser contratado configurar sistema único integrado, e se houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, né? Então, às vezes, a administração pública contrata algumas soluções integradas, né? Por exemplo, sistema de protocolo. Você não pode ter um sistema de protocolo para cada secretaria. Ele tem que ser único. Então, nesse caso, claro, não se aplica, né, o princípio do parcelamento. Eu observo que a Lei 14.133, cara, ela é a evolução do setor de contratos e licitação no Brasil, da 866, cara. Então, o cara que fez isso aqui, eu vejo que eles realmente são especialistas no setor de compra. Eles previram, cara, olha, muito importante isso, né? E, finalmente, quando não vai ser aplicado o princípio do parcelamento, o processo de padronização ou de escolha de marca levar ao fornecedor exclusivo, tá? Olha aí, então, o que acontece? Às vezes você tem aí um fornecedor exclusivo. Então, se você tem um fornecedor exclusivo, por exemplo, né, não tem por que você adotar o parcelamento, né? E quando você tem um processo de padronização, beleza, ou de escolha de marca, levar a um fornecedor exclusivo, né? Fechado, né? Vamos lá, parágrafo 4º, vem comigo aqui, né? Em relação à informação que trata o inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo, que é a especificação da garantia, tá? O que trata aqui o parágrafo 1º, professor? O parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que as compras deverão ser orientadas, né, por um documento chamado termo de referência. Termo de referência é esse previsto lá no artigo, parágrafo 6º, né, salvo engano, inciso 23, né. Aí ele falou aqui no parágrafo, além disso, ele vai ter que adotar 3 itens. Esse terceiro item aqui é em relação à garantia. Vamos lá. Desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante o deslocamento técnico ou disponibilizado em unidades de prestação de serviços localizadas em distâncias compatíveis com as necessidades, né? Então ele fala o seguinte, em relação aqui à garantia, tá? A garantia das compras, né? Ela poderá ser exercida de 2 maneiras, né? Primeiro, no local, esse local com deslocamento do técnico para corrigir as coisas, e finalmente, né, em locais próximos, né? Ó, local próximo. Ó, local próximo. Esse local localizado em distância compatível com as suas necessidades, né? Então, até isso. Aí ele fala o seguinte, né? Tá lá, fornecer, aí coloca lá, oferecer garantia, beleza, né? Aí o cara fala, garantia nacional, você tem que mandar o negócio para o outro estado, quiçá até para outro país, para você poder ter direito aí à garantia, né? Então, isso aqui é uma outra particularidade que nós temos nas compras, né? Principalmente na solicitação de garantias, né? E agora, professor, agora, né, para mim, eu acho que é um dos pontos mais importantes aqui, tá? Mais importante aqui, tá? Mais importante, né? Vamos embora. No caso da licitação envolve fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, tá? Então, agora diz o seguinte, né? Esse slide aqui, para mim, tá? Ele é um dos mais importantes, tá? Da aula. Por quê? Porque ele pode cair. Ou seja, são as excepcionalidades da compra. Primeira excepcionalidade da compra, olha só. Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses, né? Então aí, né? Então é o seguinte, né? Então é no edital da licitação, tá? No edital da licitação, ele, né, indicar uma marca ou um modelo. Pô, professor, tá? Você põe celular, nós temos aí um caminhão de marcas e modelos, não temos? Um caminhão de marcas e modelos. Sim, temos um caminhão de marcas e modelos. Cara, a partir do momento que você coloca no edital que você só quer comprar telefone da Samsung, tá? Na minha modesta opinião, você feriu aí um dos princípios fundamentais, aí, 2 princípios fundamentais da licitação, que é a igualdade. Por quê? Porque aquele fornecedor que não trabalha com essa marca, ele está excluído. Segundo, a competitividade, ele tirou o elemento competitividade da licitação.
Então é o seguinte, né? Então o que acontece? Atenção, por isso que aqui é importante. É excepcionalmente, no processo solicitatório, poderá indicar uma ou mais marcas em 4 hipóteses, né? Em 4 hipóteses, né? E aí, professor, como é que era isso antes da lei? Né? Tem que fazer para vocês aí uma boa explicação em relação a isso, né? Eu tenho que trazer para vocês aí uma boa explicação em relação a isso aí também, né? Então, olha só o que eu tenho que explicar para vocês, né? Antigamente, isso não era tratado de forma bastante clara na Lei 866. Mas o Tribunal de Contas da União, né, que é o órgão de controle externo, tá? Um órgão aí que praticamente aí ele traça aí uma jurisprudência importante. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concurso. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.